Salva-nos! Suplicou o Apache, com o desespero cravado nos olhos. Ele aceitou, mas a promessa que exigiu era tão antiga e proibida que, ao cumpri-la, se abriria a porta para algo que jamais deveria ter despertado. Ano de 1725. A noite cobria o vale de San Gabriel como um sudário escuro, carregada de fumaça, pólvora e presságio de morte. Então, um grito rompeu o silêncio. Salva-nos! A voz, quebrada pelo medo e pela urgência, ressoou com a força de quem suplica da beira do próprio abismo. Das sombras emergiu Nakomo, líder dos guerreiros apaches. Sua figura, alta e firme por natureza, parecia vencida por uma aflição incomum em um homem de seu posto. O braço esquerdo sangrava de forma alarmante, mas ele não olhava para isso. A terra sob seus pés estava marcada por poeira, cinza e pegadas apressadas, como se tivesse corrido desde o próprio coração do desastre. Em seus olhos brilhava algo além do medo. Era a humilhação de um guerreiro forçado a implorar ajuda ao único a quem nunca quis dever nada. Nakomo falou rápido, cada palavra afiada pela urgência. Um grupo de mercenários sem bandeira havia descido sobre sua aldeia. Não buscavam saque nem escravos. Seu propósito era mais sombrio: apagar da terra todo vestígio de seu povo. Não agiam por acaso, mas sob ordens invisíveis, pagas com um ouro cuja origem ele desconhecia. Mas o que mais pesou foi o que disse depois, num murmúrio que parecia temer que o vento ouvisse. Se aceitassem salvar os seus, revelariam um nome proibido, um que as histórias haviam tentado enterrar. A decisão foi tomada sem palavras solenes, nem pactos escritos. Um único aceno bastou para selar um destino. A marcha para a aldeia começou de imediato, cruzando a planície como sombras arrastadas pela urgência, enquanto os tambores de guerra apache se apagavam pouco a pouco, como o último batimento de um coração que se rendia. Ao chegar à colina que dominava o assentamento, a visão foi brutal. As cabanas ardiam como tochas vivas, lançando fagulhas que subiam para um céu tingido de vermelho e negro. A fumaça erguia-se em colunas densas, com cheiro de madeira queimada e algo ainda mais atroz: carne queimada. Entre as chamas moviam-se figuras armadas, cada uma portando gritos de dor e urros de guerra. Mulheres corriam para crianças desnorteadas. Idosos bloqueavam a passagem de homens armados, e o calor queimava a pele mesmo à distância. Nakomo voltou-se para seus aliados, a voz quase inaudível no rugido do fogo. Se o fizerem, terão o que procuram. Mas deverão jurar uma promessa que nem eu ousaria cumprir. Não houve tempo para perguntar mais. O destino da aldeia dependia de segundos, e naquela fronteira rompida pela guerra, a dúvida podia custar vidas. Na parte seguinte, a entrada no povoado seria um mergulho direto no caos, onde o primeiro sangue derramado marcaria um ponto sem retorno para todos. A colina de onde contemplavam o assentamento parecia mais alta do que realmente era, como se o próprio solo tentasse retê-los antes de empurrá-los para o inferno que ardia lá embaixo. O ar estava saturado de um calor pesado, pegajoso, que trazia consigo o cheiro de madeira partida, sangue recente e fumaça espessa que mordia os pulmões a cada inalação. De lá, as chamas pareciam animais vivos, línguas que se enrolavam e avançavam sobre os telhados de palha, devorando tudo sem compaixão. Nakomo desceu primeiro, e seus passos eram rápidos, mas medidos, como se cada pedra e cada raiz pudessem ser uma armadilha para o inimigo ou para ele próprio. Seus companheiros o seguiram, com as armas presas tão firmemente que os nós dos dedos ficaram brancos, mesmo sob a luz alaranjada do fogo. O chão estava coberto de cacos de cerâmica, flechas cravadas na terra, pegadas que se cruzavam e se apagavam num caos de direções, como se toda a aldeia tivesse tentado fugir e lutar ao mesmo tempo. À medida que se aproximavam, o ruído se tornava mais intenso, não apenas o rugido do fogo, mas o eco irregular de combates dispersos. O choque metálico de lâminas curtas contra machetes toscos, os gritos secos de ordens numa língua estrangeira, o choro entrecortado de crianças arrastadas para fora de suas casas. Entre as sombras, moviam-se figuras rápidas, algumas cobertas com peles escuras, outras de torso nu pintado com traços vermelhos e negros que pareciam cicatrizes rituais.
Nakomo parou ao ver um ancião caído junto à entrada do povoado. O rosto estava coberto de fuligem, os lábios ressecados e os olhos abertos para o nada, mas suas mãos ainda seguravam uma lança quebrada, como se até o último suspiro tivesse lutado para proteger algo mais do que a própria vida. O sangue formava uma poça escura misturada com o barro, e o calor das chamas fazia com que parecesse pulsar. Não houve tempo para homenagens. Uma sombra surgiu entre duas cabanas e se lançou sobre Nakomo com uma faca curva. O movimento foi rápido, quase um reflexo, e o Apache desviou o golpe com o antebraço antes de girar sobre si mesmo e cravar sua lâmina no flanco do atacante. O grito que se seguiu foi breve, sufocado pelo colapso do corpo ao cair sobre a terra úmida. Esse foi o primeiro som de morte em sua entrada, e também o sinal de que não havia mais retorno. As ruas do assentamento eram um labirinto estreito, coberto de fumaça e fragmentos incandescentes que caíam do céu como chuva ardente. Cada passo era uma escolha: avançar para um grito de socorro, cobrir a retirada de uma mulher que arrastava o filho, ou enfrentar um mercenário que fechava o caminho com um sorriso torto. O grupo de Nakomo se dividiu instintivamente, sabendo que se dispersar aumentava o risco, mas também a chance de salvar mais vidas. No meio da confusão, Nakomo viu algo que lhe gelou o sangue mais do que as chamas. Um grupo de 3 homens dirigia-se para a grande tenda cerimonial, e um deles carregava um saco de couro que se movia. Não parecia conter objetos, mas sim algo vivo, algo que se agitava com movimentos curtos e desesperados. Seus passos aceleraram, mas antes que chegasse, uma explosão sacudiu tudo. Uma das cabanas, provavelmente onde se armazenava óleo ou pólvora de caça, explodiu numa labareda que arremessou fragmentos ardentes em todas as direções. O chão vibrou sob seus pés e o calor o atingiu como uma parede invisível, obrigando-o a cobrir o rosto. Quando baixou o braço, o saco havia desaparecido na névoa densa de fumaça e no caos da batalha. A promessa que Nakomo havia mencionado antes ressoou em sua mente como um presságio. Aquilo que estava dentro daquele saco podia ser a chave de tudo ou a condenação definitiva dos que sobrevivessem naquela noite. A fumaça se enrolava como serpentes cinzentas, que escondiam e revelavam figuras num piscar de olhos, tornando cada passo uma aposta perigosa. Nakomo avançou com os olhos fixos no ponto onde vira pela última vez o saco de couro, desviando de corpos imóveis e afastando com o ombro os aldeões que corriam em direções opostas, tomados por um pânico cego. O calor emanado do incêndio não só queimava a pele, como parecia penetrar nos ossos, transformando o ar num sopro denso e difícil de engolir. Os homens que haviam levado o saco moviam-se com a segurança de quem não foge, mas de quem conhece cada canto do terreno ou planejou sua rota, muito antes da primeira centelha, incendiar as cabanas. Nakomo o seguia à distância, cuidando para não ser visto, e a cada curva podia ouvir o baque surdo do que estava dentro do saco, um som irregular, como se pequenas mãos batessem de dentro. Passaram junto a um poço, e Nakomo aproveitou a cobertura da estrutura de pedra para se aproximar mais. O líder dos 3, um homem alto coberto com um manto escuro que deixava à mostra apenas a pintura negra no rosto, olhou para trás por um instante. Seus olhos eram 2 brilhos pálidos, entre a fumaça, o olhar de alguém que não teme ser perseguido, mas que, na verdade, o espera. Foi só um segundo, mas suficiente para que Nakomo sentisse o peso invisível de uma ameaça maior que o próprio fogo. O grupo dobrou por um corredor estreito formado por 2 fileiras de cabanas, onde a fumaça se concentrava tanto que a luz das chamas mal conseguia atravessar em fios alaranjados. Ali, o eco de seus passos tornou-se oco, ressoando sobre um chão de pedra e cinza. Nakomo acelerou, mas um estalo repentino acima o fez parar. Uma viga em chamas cedeu e caiu a poucos centímetros, levantando uma nuvem de faíscas que queimaram como brasas sobre sua pele. O cheiro de madeira queimada e cabelo chamuscado o atingiu de imediato, mas não teve tempo de reagir. Na outra ponta do beco, os homens já haviam desaparecido. Correu até a saída e emergiu numa pequena clareira na beira do povoado. Lá, entre o vermelho vivo das fogueiras e a escuridão da planície além,
distinguiu novamente o saco. O homem que o carregava o lançou com força sobre a garupa de um cavalo negro, enquanto o segundo tomava as rédeas e se preparava para a fuga. O terceiro, armado com uma lança curta, interpôs-se entre Nakomo e eles, girando a arma num gesto ameaçador que não deixava margem para dúvidas. O choque foi imediato. A lança buscou seu peito num impulso reto, mas Nakomo girou sobre o pé esquerdo, agarrando o cabo com ambas as mãos e desviando a ponta para o chão. O atacante tentou recuperar o controle, mas o Apache, com um puxão brusco, o desarmou e usou a própria arma para golpeá-lo no rosto. O homem caiu para trás, cuspindo sangue e poeira, mas não gritou. Seus olhos, ainda abertos, pareciam mais preocupados com o destino do saco do que com a própria vida. Nakomo lançou-se na direção do cavalo, mas o cavaleiro já havia esporeado o animal, que partiu com um relincho agudo, deixando um rastro de terra e faíscas levantadas pelos cascos. O saco agitou-se novamente, desta vez com mais força, e um som escapou de seu interior. Não era um choro, nem um grito de socorro, mas sim uma voz infantil que murmurava algo numa língua que Nakomo não reconhecia. Esse murmúrio foi suficiente para congelá-lo por um instante. Não por medo, mas porque compreendeu que aquilo que estava dentro sabia que estava sendo levado e não pedia ajuda. O cavalo desapareceu na cortina de fumaça que cobria a saída do povoado, e Nakomo, cerrando os dentes, lançou-se em corrida atrás dele, sabendo que cada segundo de atraso poderia significar perdê-lo para sempre. O limite do povoado não era marcado por muros nem torres, mas por uma mudança abrupta no ar e no solo. Onde terminavam as cabanas, a terra deixava de ser firme e se transformava numa mistura irregular de areia solta, pedras afiadas e raízes que emergiam como serpentes, dificultando cada passo. A fumaça que se erguia do incêndio misturava-se à névoa noturna, formando uma cortina espessa que distorcia as silhuetas, transformando os homens em figuras irreais e os cavalos em criaturas espectrais que pareciam flutuar sobre o terreno. Nakomo, com o corpo tenso e os músculos ardendo, mantinha os olhos fixos no rastro deixado pelos cascos do cavalo negro. Cada pegada era apenas um afundamento irregular na areia, mas bastava para guiá-lo rumo à planície. O calor do fogo ainda se sentia em suas costas, como se todo o povoado o perseguisse, empurrando-o para um destino que não havia escolhido. O cheiro de madeira queimada e gordura animal enchia-lhe os pulmões, misturando-se ao sabor metálico do sangue que havia mordido sem perceber durante a luta. A lua mal se filtrava entre as nuvens, iluminando de forma intermitente o caminho. Sempre que a luz prateada caía sobre o rastro, Nakomo percebia o quanto ele se afastava, como o cavalo ganhava terreno a cada segundo, e mesmo assim, não reduziu o ritmo. Sabia que a distância não era impossível de vencer, mas o terreno, com suas armadilhas invisíveis, poderia decidir por ele se chegaria ou não. À sua esquerda, uma fileira de árvores retorcidas projetava sombras longas que se enrolavam sobre o chão como garras. Mais de uma vez ele achou ouvir passos entre essas sombras, mas não os do cavalo nem dos homens que o haviam roubado, e sim um deslocamento lento, compassado, como se algo mais estivesse seguindo a mesma rota. O vento mudou, trazendo consigo um odor diferente. Já não era apenas fumaça e cinza, mas algo rançoso, úmido e antigo, como se viesse de um lugar fechado por séculos. O cavalo negro, com o saco amarrado sobre a garupa, entrou num caminho estreito ladeado por arbustos espinhosos. Nakomo sabia que se entrasse ali, perderia mobilidade, mas também entendia que não havia outra saída. O animal não poderia manter aquela velocidade por muito tempo num trajeto tão fechado. Lançou-se atrás deles, afastando galhos que lhe arranhavam a pele e rasgavam a roupa, sentindo cada corte arder com o suor. O murmúrio voltou, mais claro desta vez. Vinha do saco. Era uma voz infantil, mas sua entonação não tinha medo. Não suplicava, não chorava. Parecia recitar algo. Uma sequência de palavras que se repetiam como uma prece ou um feitiço. A cadência dessas frases, embora incompreensíveis para Nakomo, fê-lo acelerar, como se temesse que cada sílaba pronunciada aproximasse um perigo invisível. E então,
Um novo som rompeu a noite. Não era o galope do cavalo, nem o estalar dos galhos, mas um rugido grave, profundo, que não parecia vir de nenhuma garganta humana. Retumbou no ar e no chão, fazendo as pedras vibrarem sob seus pés. O cavalo relinchou violentamente e o cavaleiro puxou as rédeas, virando bruscamente para evitar o que quer que estivesse à frente. Nakomo, sem frear, conseguiu ver algo entre a névoa. Uma sombra gigantesca que se movia sem seguir a lógica do vento, aproximando-se rápido demais. O cavaleiro esporeou o cavalo na direção contrária, retornando para dentro do caminho. Mas essa manobra o aproximou perigosamente de Nakomo. O Apache viu sua oportunidade e saltou para o lado, agarrando as rédeas com ambas as mãos e puxando com toda a força. O cavalo ergueu-se sobre as patas traseiras, bufando com um som áspero, e o saco caiu no chão com um baque seco. Nakomo não teve tempo de verificar se o conteúdo estava ileso. O rugido voltou, mais perto, agora acompanhado pelo estalar de galhos, se partindo sob um peso enorme. O cavaleiro, num gesto desesperado, lançou-se sobre o saco, mas Nakomo interpôs-se, empurrando-o com um golpe de ombro que o fez cair nos arbustos espinhosos. O homem gritou, não de dor, mas de pura raiva, prometendo que aquilo não terminaria ali. O Apache ergueu o saco, sentindo como algo dentro se movia com um controle inquietante, como se quem estivesse ali soubesse exatamente que agora mudava de mãos. Ao longe, na escuridão, 2 pontos brilhantes se acenderam, como olhos que observavam de uma altura impossível. O ar tornou-se mais frio, e o odor rançoso se intensificou. O que quer que tivesse rugido, continuava se aproximando. A noite se fechava sobre o caminho como se a mata quisesse encerrar-se por completo, impedindo qualquer fuga. O silêncio, que há pouco havia sido rompido pelo galope, pelo estalar dos galhos e pelo rugido distante, agora tornava-se um peso insuportável, como um manto úmido que sufocava os sentidos. Nakomo segurava o saco contra o peito, notando cada movimento calculado que vinha de seu interior. Não eram convulsões nem tentativas desesperadas de fuga. Pareciam antes deslocamentos de alguém que escutava, que media a distância com algo além dos ouvidos. Os 2 pontos brilhantes na névoa permaneciam imóveis, como se a criatura que os possuía estivesse avaliando sua presa. O brilho desses olhos não era de uma tocha nem de um reflexo acidental, mas um fulgor próprio, profundo e líquido, que parecia absorver a luz ao redor em vez de refleti-la. A névoa, empurrada por uma brisa gelada, começou a se afastar lentamente, revelando a silhueta de um corpo cuja forma não coincidia com a de nenhum animal conhecido. Tinha a corpulência de um urso adulto, mas seus membros eram longos demais, e a forma como os articulava não seguia o padrão de nenhum predador terrestre. O odor tornou-se insuportável. Uma mistura de terra úmida, couro velho e carne em decomposição, tão densa que parecia aderir à garganta e ao interior do nariz. Nakomo cerrou a mandíbula para não tossir, sabendo que qualquer som seria um convite para o ataque. O cavaleiro que antes tentara recuperar o saco havia se levantado, mas permanecia paralisado, com o olhar fixo naquela aparição. Não havia traço de desafio em seus olhos. O que havia era medo puro, medo de quem sabe que não está preparado para enfrentar o que vê. A criatura avançou um passo, e o solo cedeu sob seu peso com um som úmido, como se suas patas, ou o que quer que fossem, estivessem impregnadas de um barro viscoso que deixava marcas escuras e fumegantes. Nakomo deu um passo atrás, avaliando o espaço às suas costas. O caminho estava bloqueado por galhos e raízes. Recuar o obrigaria a dar as costas, e isso seria entregar-se por completo. Nesse instante, o saco moveu-se de um jeito que não havia feito antes. Não foram simples ajustes de posição. O conteúdo se tensionou, empurrando para fora com uma força surpreendente. Do interior, uma voz jovem e grave pronunciou calmamente palavras numa língua que Nakomo não compreendia. A criatura, que havia continuado a se aproximar, parou como se algo invisível a tivesse contido. O cavaleiro aproveitou para recuar, mas em vez de fugir, agachou-se e apanhou do chão uma faca curva que brilhou sob o fraco reflexo da lua. A lâmina parecia feita de um metal diferente, opaco e mate.
que absorvia a luz. Com ela na mão, manteve-se baixo, deslocando-se em direção a Nakomo, com a clara intenção de recuperar o saco a qualquer custo. Nakomo viu-o se aproximar. Mas antes que reagisse, a criatura emitiu um som que não era rugido nem grunhido, mas uma espécie de respiração profunda e prolongada que fazia o ar vibrar. Aquilo não era ar inalado. Era algo que roubava o próprio fôlego do ambiente. O peito do Apache se comprimiu, e por um instante ele sentiu que seus pulmões não obedeciam. O cavaleiro, surpreendido, caiu de joelhos, soltando a faca e levando as mãos ao pescoço como se tentasse arrancar a pressão invisível que o sufocava. A névoa começou a girar ao redor da criatura, formando redemoinhos que pareciam responder à sua respiração. Entre esse movimento hipnótico, Nakomo percebeu que os olhos luminosos não se afastavam do saco, não olhavam para ele, não olhavam para o cavaleiro. O alvo era claro, e essa certeza o atravessou como uma lâmina. O saco voltou a se mover. E desta vez a voz de dentro falou na língua Apache, clara, firme, como se tivesse vivido toda a vida entre eles. Se me entregares, isto termina. Se não, não haverá amanhecer para ninguém. A frase ficou suspensa entre a fumaça e o silêncio, e Nakomo entendeu que estava diante de uma escolha que não pertencia apenas àquela noite. Cada segundo de dúvida aproximava mais aquela sombra viva. E mesmo assim, algo dentro dele, um instinto antigo, mais forte que o medo, gritava que não deveria ceder. A criatura deu mais um passo, e o ar tornou-se insuportavelmente pesado. A névoa cobriu por completo o rosto do cavaleiro, e sua silhueta se perdeu, como se tivesse sido engolida. Apenas a faca curva permaneceu no chão, brilhando fracamente, à espera de que alguém a pegasse. A faca permanecia a poucos passos, cravada na terra fofa, como se o próprio solo tentasse retê-la. A lâmina, opaca e sem brilho, parecia absorver a pouca luz que a floresta deixava passar. Nakomo a observou com a consciência aguda de que pegá-la poderia mudar tudo. No entanto, também sabia que uma arma assim, de forja estranha e metal desconhecido, não se encontrava nas mãos de qualquer um. Quem a havia empunhado antes morrera sem sequer conseguir erguê-la, e esse fato lhe sussurrava que talvez aquele fio não se manejasse como qualquer outro. A criatura não se movia, mas sua imobilidade era mais inquietante do que qualquer ataque frontal. Mantinha-se inclinada para a frente, os membros semiflexionados, como se pudesse saltar a qualquer momento, e sua respiração profunda continuava a arrastar o ar da clareira, fazendo com que as folhas mortas se aproximassem dela num arrasto lento. O odor nauseante se intensificava, penetrando até as fibras da roupa, impregnando a pele como uma tatuagem invisível. O saco voltou a agitar-se, e desta vez, em vez de palavras, um som estranho emergiu. Um murmúrio rítmico, cadenciado, que soava como um canto sussurrado. Não era uma melodia reconhecível, mas cada sílaba vibrava como se golpeasse algo no ar. Um arrepio percorreu a espinha de Nakomo. Aquele idioma não era Apache, nem de nenhuma terra vizinha. O tom era baixo, mas a criatura reagiu. Sua respiração parou por um instante, e os olhos, antes imóveis, piscaram com um brilho mais intenso, quase doloroso. Nakomo entendeu que aquele murmúrio estava enfraquecendo-a, ou pelo menos distraindo-a. Olhou para a faca e depois para o saco. Tinha duas opções: terminar o que aquele canto havia começado, pegando a arma e atacando, ou proteger a criança e afastá-la antes que a criatura rompesse o transe. O chão tremeu levemente sob seus pés, e um som seco, como madeira se partindo, ecoou à sua direita. Entre a névoa, começaram a surgir mais olhos brilhantes, não tão grandes quanto os da criatura, mas múltiplos, como se um enxame de sombras se aproximasse. Eram menores, sim, mas moviam-se com rapidez, rastejando pelo chão e pelos troncos, aproximando-se em silêncio. A floresta inteira parecia despertar com um murmúrio inquietante, como se cada galho estalasse para anunciar que algo mais se juntava à caçada. A criança interrompeu seu canto abruptamente e, com um fio de voz, disse: "Não toque no fio, ainda não é seu." Nakomo sentiu o tempo se comprimir.
cada segundo esticando a tensão até o ponto em que a mente se partia entre a razão e o instinto. Se não pegasse a arma, aquelas criaturas menores o cercariam, mas se a pegasse, corria o risco de invocar algo que desconhecia. A respiração da grande besta voltou, mas agora mais rápida, mais aguda, como se enfurecesse com a interrupção. Uma rajada de vento frio varreu a clareira, afastando a névoa por um instante e revelando mais detalhes da criatura. A pele escura, quase sem pelos, marcada por cicatrizes que pareciam queimaduras antigas. As mãos, enormes, terminavam em dedos longos que não eram garras comuns, mas prolongamentos ósseos afiados como lâminas. No peito, incrustados como joias macabras, brilhavam pequenos fragmentos do mesmo metal da faca, cada um pulsando como se tivesse um batimento próprio. Nakomo deu um passo para trás, mas seu pé prendeu-se numa raiz e quase perdeu o equilíbrio. Nesse instante, a criatura principal se tensionou para saltar. Antes que pudesse fazê-lo, a criança dentro do saco gritou algo naquele idioma estranho, uma única palavra que reverberou no ar como um trovão. As sombras menores pararam, e a grande besta soltou um rugido surdo que fez o chão vibrar. A faca, ainda cravada no solo, começou a emitir um calor suave, como se respondesse àquele grito. A lâmina, antes opaca, revelou um brilho interno, não superficial, como se algo ardesse no mais profundo do metal. Nakomo sentiu que tudo ao seu redor se preparava para um único instante decisivo. O momento em que teria que decidir se obedeceria ao aviso da criança ou se quebraria todas as regras e tomaria a arma. O rugido cessou, e a criatura, em vez de atacar, deu um passo atrás. Seus olhos continuavam fixos no saco, mas algo em sua postura havia mudado. Já não parecia uma caçadora segura, e sim um animal obrigado a medir sua força diante de algo que não compreendia totalmente. As sombras menores voltaram a se mover, fechando o círculo, e Nakomo soube que, qualquer que fosse sua escolha, não haveria retorno. O silêncio foi rompido pelo primeiro movimento rápido. Não foi a criatura maior que atacou, mas sim as sombras menores, que até então permaneciam na borda da névoa. Avançaram em ondas, rastejando e correndo, seus corpos baixos e alongados, com membros que pareciam se multiplicar quando se moviam sob a luz intermitente da clareira. Cada passo que davam deixava atrás de si um cheiro acre, como couro velho chamuscado, misturado ao fedor metálico que emanava da besta principal. Nakomo sentiu suas pulsações acelerarem no compasso do bater irregular daquelas patas contra o chão. Sabia que, se o alcançassem antes que pudesse reagir, não haveria como contê-las. Olhou para a faca mais uma vez, cravada firme na terra, e pela primeira vez, considerou que talvez desobedecer ao aviso da criança não fosse loucura, mas a única possibilidade real de sair vivo. No entanto, o tom grave e seguro com que o pequeno dissera, ainda não é seu, ressoava em sua mente com uma força difícil de ignorar, como se aquelas palavras tivessem um peso que não pertencia à sua voz infantil, mas a algo muito mais antigo. O saco voltou a se mover, mas desta vez não por medo. A criança, embora ainda presa, começou a recitar de forma mais clara o mesmo murmúrio que antes enfraquecera a besta. A cadência era agora mais rápida, mais intensa, e a cada palavra as criaturas menores pareciam hesitar, tropeçar, até mesmo parar no meio de um salto. O canto enchia a clareira como uma maré invisível que empurrava em todas as direções. Mas a grande besta, longe de recuar, reagiu com fúria. Deu um passo à frente, esmagando sob seu peso duas das criaturas menores, e rugiu tão perto que o ar golpeou o rosto de Nakomo com força. Nesse rugido havia mais do que ameaça. Havia um aviso para qualquer um que tentasse alterar o equilíbrio daquele encontro. Nakomo decidiu mover-se, não em direção à faca, mas sim à criança. Cada passo era um esforço para manter a visão fixa em todas as direções, porque sabia que o perigo não estava apenas diante dele. Alcançou o saco e, com mãos firmes, colocou-o sobre o ombro esquerdo. O peso não era excessivo, mas a sensação era estranha. A criança não tremia, não chorava, não se agitava como alguém que teme por sua vida. Permanecia imóvel, como se soubesse que aquele instante não era ainda o momento da fuga,
mas parte de um plano que ela compreendia melhor do que o próprio Nakomo. O solo voltou a estremecer, mas desta vez não pelos passos da besta. Do lado oposto da clareira, veio um som seco, repetitivo, como madeira se partindo sob pressão. Entre a névoa, um novo grupo de figuras começou a surgir, mais altas que as sombras menores, mas não tanto quanto a criatura maior. Carregavam lanças curtas e máscaras de osso talhado que ocultavam completamente seus rostos. Seu caminhar era lento, coordenado, como se cada um soubesse exatamente onde pisar para fechar o círculo sem deixar brechas. Não olhe para o fio, sussurrou a criança de dentro do saco. Sua voz tão próxima que Nakomo sentiu o calor de seu hálito através do couro. Se o pegares antes que o metal te chame, nunca mais o largarás e nada restará de ti. As palavras eram tão desconcertantes quanto perturbadoras. A ideia de que uma arma pudesse chamar alguém soava absurda, mas o calor que irradiava de onde estava cravada na terra havia aumentado sem que Nakomo se aproximasse. Era como se a faca respondesse não à distância, mas à tensão do momento, como um animal à espreita, esperando a oportunidade para morder. A criatura principal moveu-se para o lado, abrindo um espaço entre ela e as figuras mascaradas. Por um instante, Nakomo pensou que aquilo fosse uma oportunidade para escapar, mas então percebeu que o movimento não era casual. Estava dando passagem. Algo mais estava prestes a entrar na clareira. Um murmúrio coletivo ergueu-se entre as figuras mascaradas. Um som grave que se repetia como um tambor distante. A floresta pareceu inclinar-se para eles. Os galhos estalaram como se afastassem, e da névoa surgiu um homem alto, coberto por um manto de pele escura e com um colar que, em vez de ossos, era formado por fragmentos de metal da mesma cor da faca. Cada peça brilhava com um pulso suave, sincronizado com um ritmo que Nakomo sentia no peito, como se seu próprio coração tentasse imitá-lo. O recém-chegado não falou de imediato. Caminhou devagar até a faca, ignorando completamente Nakomo e a criatura, e parou diante dela. Com um gesto lento, tocou o cabo e o brilho das peças de seu colar intensificou-se. Nakomo entendeu que havia uma conexão direta, algo que unia o metal, aquele homem, e talvez também a besta. A criança dentro do saco pronunciou mais 3 palavras no idioma estranho, e o homem do colar ergueu a cabeça de repente, como se a tivesse reconhecido. A tensão na clareira tornou-se insuportável, e Nakomo soube que o que acontecesse nos segundos seguintes não decidiria apenas seu destino, mas também o de tudo o que havia além daquela floresta. O homem do colar permaneceu imóvel diante da faca, como um sacerdote diante de um altar que exige um ritual. A luz pálida que se filtrava pelas ramagens mal conseguia delinear os contornos de seu rosto, mas a sombra projetada pelas peças de metal sobre sua pele conferia-lhe um ar quase espectral. Não havia pressa em seus movimentos, mas sim uma certeza absoluta de que todos ali presentes, até mesmo a besta e as figuras mascaradas, sabiam que sua presença alterava a ordem da clareira. Sua voz rompeu o silêncio com um tom grave, modulada como se cada sílaba carregasse séculos. Esta lâmina, disse, sem desviar os olhos da arma, não foi forjada para a guerra que conheceis. Foi criada para selar um pacto e destruí-lo, se necessário. Nakomo não respondeu. Mantinha o saco sobre o ombro e a respiração controlada, mas os músculos estavam tensos, prontos para agir se a situação exigisse. Contudo, algo nas palavras do homem provocou-lhe um frio incômodo na base da nuca. Ele não falava como um inimigo que ameaça, mas como uma testemunha que recorda. O homem do colar ergueu o olhar, e seus olhos encontraram os de Nakomo. Eram escuros, mas não opacos. Neles havia um brilho que não era humano, um reflexo de luz que parecia mover-se em círculos, como um redemoinho preso dentro das pupilas. Tu o carregas contigo, não é? Perguntou, num tom que não deixava espaço para mentira. Não precisas mostrá-lo. Sei que está aí. Nakomo baixou os olhos para o saco, e por um instante pensou em negar. Mas a criança, sem esperar resposta, falou de dentro. Sua voz era clara, desprovida de medo, e retumbou na clareira com uma segurança que destoava de seu tamanho. Se disseres meu nome aqui, ele despertará por completo.
O homem do colar sorriu levemente, e o brilho de suas peças metálicas pareceu intensificar-se. Não é preciso dizê-lo inteiro. Ele já está desperto e sabe que estás aqui. As figuras mascaradas emitiram um murmúrio baixo, como um coro de advertências. A besta principal, até então imóvel, inclinou a cabeça na direção do saco, não como um predador que mede a presa, mas como quem reconhece um igual. O ar mudou. Até o cheiro de fumaça e terra úmida deu lugar a uma fragrância nova, metálica e doce, que parecia emanar da própria faca cravada no solo. O homem do colar estendeu a mão, não para Nakomo, mas para a besta. O gesto era lento, quase cerimonial, e foi respondido por um passo à frente da criatura. O movimento foi tão preciso que parecia coreografado, como se ambos compartilhassem o mesmo compasso. Esta união continuou foi quebrada há gerações, e a lâmina ficou como único testemunho. Tu, Nakomo, não vieste aqui por acaso. Foste chamado, ainda que não compreendas. Nakomo cerrou o maxilar. As palavras eram como pedras caindo uma a uma num poço profundo, abrindo ecos de dúvidas que não queria enfrentar. Não acreditava em chamados, nem em destinos marcados. Sua vida fora, forjada por escolhas próprias, não por desígnios antigos. E, no entanto, a forma como tudo parecia se encaixar, o ataque à aldeia, o pedido desesperado, a promessa que não compreendia, obrigava-o a aceitar que talvez estivesse dentro de algo muito maior que ele. A criança voltou a falar, e desta vez suas palavras eram mais rápidas, como se precisasse se adiantar a algo prestes a acontecer. Não ouças a oferta dele. Ele não quer salvar. Quer unir o que não deve ser unido. Se o fizer, a promessa que temes cumprir não será tua, será de todos. O homem do colar não desviou os olhos de Nakomo, mas seu sorriso se alargou com um matiz inquietante. A promessa, repetiu. Ao menos ele te explicou? Disse o que realmente terás de entregar quando chegar o momento? Nakomo sentiu um impulso de perguntar, mas antes que pudesse abrir a boca, o homem do colar fez um leve gesto com 2 dedos. As figuras mascaradas começaram a aproximar-se, estreitando o círculo. Não corriam, não gritavam. Seu avanço era tão silencioso que se tornava ainda mais ameaçador. Cada passo ressoava no mesmo ritmo que o pulsar das peças de metal do colar. A besta moveu-se novamente, lenta mas segura, e Nakomo percebeu que, em questão de segundos, não teria espaço para fugir. A faca continuava cravada no centro, irradiando aquele calor estranho, e pela primeira vez ele sentiu que, talvez, aquela arma realmente o estivesse chamando, como advertira a criança. Mas antes que pudesse decidir, o homem do colar pronunciou uma frase que atravessou o ar como um dardo. Se não cumprires a promessa, a aldeia que salvaste arderá, e não restará um nome sequer para recordá-la. As palavras não eram uma ameaça. Eram uma condenação antecipada. A clareira se fechava como uma armadilha invisível, cercando Nakomo a cada passo calculado das figuras mascaradas. Não havia gritos nem o estrépito de uma carga frontal. Tudo se movia num silêncio que parecia absorver até o estalar dos galhos sob seus pés, como se a própria floresta prendesse a respiração para assistir ao que estava prestes a acontecer. A besta, com o corpo musculoso coberto por uma pele que parecia mesclar pelagem e casca, deu um passo à frente, e cada garra afundou na terra macia com a precisão de um carrasco que mede a distância final. Nakomo segurava o saco com uma mão, como se carregasse não apenas a criança, mas tudo o que lhe restava de identidade, de propósito e de dívida. O peso não era físico, mas um lembrete constante da promessa arrancada naquele momento de desespero, quando a aldeia ardia e as vozes clamavam por um salvador. Então dissera sim, sem compreender a magnitude do que aceitava. Agora, cada palavra não pronunciada daquele pacto pesava como uma pedra sobre seu peito. O homem do colar deu um passo à frente, e o leve tilintar do metal em seu pescoço rompeu a imobilidade do ar. Seus olhos, escuros e brilhantes, não piscavam. Neles se misturava a paciência de quem esperou décadas com a impaciência de quem sabe que, se deixar escapar o momento, não haverá segunda chance. Essa lâmina que vês,
disse num tom quase reverente, inclinando a cabeça para a faca cravada no solo. Não é uma arma no sentido que conheces. É um selo, uma lembrança que devora nomes, que apaga genealogias inteiras para que ninguém possa reivindicar o que lhe pertence por direito. Nakomo não respondeu, mas sua respiração ficou mais lenta, como se tentasse ouvir não apenas as palavras, mas o que se escondia atrás delas. A criança dentro do saco permanecia inquietantemente imóvel, como se entendesse que qualquer movimento poderia inclinar a balança para um ou outro destino. Se a pegares, continuou o homem, poderás salvar aquilo que pensas proteger. A besta recuará, os que me servem se dispersarão, e a promessa que tanto temes será selada num único ato. Mas, e aqui fez uma longa pausa, deixando que o silêncio penetrasse como água fria pelas costas. Quando o fizeres, não restará uma única testemunha do teu nome. Serás apagado das histórias, das lembranças, da memória mesma daqueles que pensas que te amam. Nakomo cerrou os dentes. Era uma ameaça disfarçada de oferta. E ele sabia, mas também percebia que a maré se fechava ao seu redor. Se não agisse, seria a floresta a escrever o final daquela cena com a tinta escura do sangue derramado. A criança falou então, com aquela voz grave e madura que sempre parecia grande demais para seu corpo. Se a pegares, não perderás apenas teu nome. Perderás a promessa, porque já não será tua. Ele a reclamará. O homem do colar inclinou a cabeça, como um falcão que mede a presa antes de mergulhar. Já é minha, replicou suavemente. Desde o momento em que disseste sim para salvar os teus, entregaste-me algo que não compreendes. Nakomo sentiu um calor estranho percorrer-lhe as costas. Não era o ardor do fogo nem o suor do esforço. Era uma corrente interna, como se a faca estivesse respirando dentro da clareira, chamando-o, reconhecendo algo nele. As figuras mascaradas avançavam, e a besta, embora imóvel, tensionava os músculos num idioma corporal que só anunciava um ataque iminente. A faca estava a 3 passos. Bastaria um movimento rápido para apanhá-la, mas Nakomo sabia que esse gesto seria mais que um ato físico. Seria uma declaração irreversível. Um vento repentino agitou as folhas sobre suas cabeças, e por um instante, o som do metal do colar e o sussurro da folhagem misturaram-se, formando um murmúrio que parecia pronunciar seu nome, e ao mesmo tempo apagá-lo. Decide, disse o homem, e sua voz não foi um comando, mas uma sentença pior. O tempo não está do teu lado. A criança mexeu-se dentro do saco, e Nakomo sentiu o bater acelerado de seu coração contra o tecido. Não sabia se era medo, advertência ou um chamado para fugir. A besta ergueu a cabeça e emitiu um rosnado grave que fez o chão vibrar, como se a própria terra estivesse prestes a se partir. Nakomo deu um passo à frente. O mundo pareceu contrair-se. Nakomo deu o segundo passo, e o ar pareceu tornar-se mais espesso, como se cada partícula estivesse carregada de um pó invisível que pesava nos pulmões e queimava ao entrar. A faca, cravada no centro da clareira, não refletia a luz como o aço comum. Parecia absorvê-la, deixando ao seu redor um halo tênue, quase sombrio, que contrastava com o fogo distante das tochas e o brilho inquietante dos olhos da besta. Cada passo que o aproximava da lâmina era um ato de ruptura com tudo o que havia sido até aquele momento. As vozes do passado pareciam misturar-se num murmúrio confuso. Os gritos da aldeia naquele dia do ataque, o choro das crianças escondidas sob as cabanas, o tremor das mãos que lhe suplicavam para salvá-las e, sobretudo, o momento em que havia aceitado o pacto sem compreender o seu preço. O homem do colar observava-o com uma calma antinatural, sem mover um músculo, certo de que o desfecho já estava escrito. Seu sorriso, no entanto, não era amplo, era apenas uma curva controlada, o sorriso de um jogador que sabe que a última peça cairá a seu favor. Ao seu redor, as figuras mascaradas mantinham a formação, mas suas posturas mudavam sutilmente, como predadores que detectam o instante exato em que a presa baixa a guarda. Nakomo agachou-se lentamente, sem desviar o olhar do homem do colar, e estendeu a mão para o cabo da faca. A madeira estava entalhada com símbolos que não reconhecia, mas que pareciam vibrar ao contato com sua pele, como se houvesse em seu interior um pulso próprio,
uma respiração profunda que se sincronizava com a sua. A sensação não era de frio nem de calor. Era como se o tempo se contraísse ao redor do objeto, roubando-lhe segundos de vida para alimentar algo invisível. No instante em que seus dedos a agarraram, o mundo mudou. O som da floresta apagou-se, e tudo ficou imerso num silêncio tão absoluto que até as batidas de seu próprio coração pareciam amortecidas. À sua frente, o homem do colar inclinou a cabeça, como quem reconhece que uma porta acaba de se abrir, mas que quem a atravessa ainda não entende aonde ela leva. Então, um zumbido surdo começou a crescer na base do crânio de Nakomo, subindo até os ouvidos como o rugido distante de um rio subterrâneo. Não era um ruído externo, era uma voz, ou muitas vozes, falando ao mesmo tempo numa língua que não pertencia a nenhum povo que ele conhecesse. As palavras entrelaçavam-se como raízes, densas, inquebrantáveis, e embora não entendesse seu significado literal, sentia o peso, a exigência, como se cada sílaba fosse um juramento que se gravava sob sua pele. A besta, que até então permanecera imóvel, emitiu um rosnado baixo e começou a recuar, seus olhos seguindo cada movimento da faca. Não havia medo em seus gestos, mas sim um reconhecimento instintivo. O que Nakomo tinha nas mãos não era uma arma, mas um vínculo, uma corrente invisível capaz de prender ou libertar aquilo que habitava além da fronteira do humano. Agora entende, sussurrou o homem do colar, sem elevar a voz, mas fazendo com que cada letra se sentisse como uma ordem gravada nos ossos. Já não és Nakomo. Agora és o guardião da lâmina. E a tua promessa pertence-me. As palavras carregadas de um veneno sutil fizeram com que a criança dentro do saco se agitasse pela primeira vez desde o início do confronto. Não o ouças, disse, a sua voz atravessando o ar como uma lâmina limpa. Essa lâmina não és tu que escolhes. Ela é que te escolhe. E quando o faz, já não és dono do teu destino. Nakomo apertou o cabo com mais força, sentindo como uma corrente fria subia-lhe pelo braço, atravessando cada tendão e cada veia até chegar ao peito. Não era dor, mas sim uma invasão. Uma presença estranha que o observava de dentro, avaliando se era digno ou apenas mais um recipiente que podia ser quebrado e substituído. Os mascarados começaram a avançar, fechando o círculo. O homem do colar deu um passo à frente, e a besta, num movimento súbito, girou na direção de Nakomo, seus músculos tensos como cordas prontas a rasgar. Já não havia tempo para pensar, nem espaço para recuar. A lâmina vibrou em sua mão, e por um instante fugaz, soube que a decisão que estava prestes a tomar jamais poderia ser desfeita. Com um movimento rápido, Nakomo ergueu a faca e apontou-a, não para a besta nem para os homens que o cercavam, mas para o próprio chão sob seus pés. Um clarão escuro expandiu-se como um batimento, e toda a clareira pareceu afundar por um instante, como se a terra respirasse. O solo tremeu como se sob a relva e a terra se agitasse uma criatura milenar despertando de um letargo imposto. Não foi um simples estremecimento, mas uma pulsação profunda. Um golpe que ressoou desde as raízes mais antigas daquela floresta até o centro do peito de cada pessoa na clareira. As tochas vacilaram, projetando sombras que pareciam contorcer-se e encolher-se, como se soubessem que algo antigo estava prestes a manifestar-se. Nakomo permaneceu de pé, com a faca firmemente presa à mão, sentindo como a vibração do aço se sincronizava com as batidas de seu coração. A cada segundo, a conexão crescia, e com ela, um peso invisível, uma consciência que não era sua, mas que se entrelaçava com seus pensamentos, testando seus limites, avaliando se era forte o bastante para suportar o que estava por vir. O homem do colar de ossos, pela primeira vez, deixou transparecer uma fissura na máscara de controle. Seu sorriso desfez-se levemente, e seus olhos semicerraram-se com uma mistura de curiosidade e alerta. Deu um passo à frente, mas o tremor do solo obrigou-o a parar. A besta ao seu lado soltou um rosnado gutural, virando lentamente a cabeça como se pudesse ver algo que os outros não conseguiam compreender. Já é tarde para detê-lo, sussurrou a criança dentro do saco, sua voz tão serena que contrastava de forma inquietante com o caos ao redor. Ele já o ouviu, e virá por todos. O ar tornou-se denso,
carregado de um cheiro de ferro e de terra recém-aberta. Um som grave começou a filtrar-se desde o subsolo, como o rugir de um rio oculto que chocava contra pedras invisíveis. Era um murmúrio coletivo, vozes sobrepostas, algumas roucas, outras quase sussurradas, todas repetindo algo que Nakomo não compreendia, mas que sentia gravar-se a fogo na parte mais profunda de seu ser. De repente, o solo abriu-se numa fenda estreita que se estendeu desde os pés de Nakomo até o centro da clareira. Um vento gelado emergiu dessa abertura, agitando o fogo das tochas em direções opostas. Do interior não saiu fumaça nem lava, mas um brilho escuro, uma luz impossível que parecia absorver a cor de tudo o que tocava. O homem do colar recuou um passo, e pela primeira vez, sua voz perdeu o tom de superioridade. Não, não é assim que o selo deveria ser quebrado. Mas já era tarde. A fenda alargou-se, e de seu interior surgiu uma figura, não corpórea, mas também não totalmente etérea. Era alta, de contornos difusos, e em vez de rosto tinha um vazio, no qual brilhavam 2 pontos de luz branca, intensos, que pareciam atravessar qualquer um que sustentasse seu olhar. Não caminhava, flutuava ligeiramente sobre o chão, e sua mera presença fez com que os mascarados deixassem cair as armas, tomados por um medo primitivo que não compreendiam, mas que os dobrava. Nakomo soube, sem que ninguém lhe explicasse, que aquela era a voz que sentira dentro da faca, e entendeu que sua promessa não havia sido feita ao homem do colar nem ao povo que tentara salvar, mas sim àquela presença. Cumpriste a tua parte, disse a voz, ressoando não no ar, mas diretamente em sua mente. Agora cumprirás o resto. A figura estendeu uma mão para ele, e a faca, como impulsionada por uma força irresistível, ergueu-se sozinha, ficando suspensa entre os dois. A lâmina vibrou, e cada símbolo entalhado no cabo começou a brilhar com um tom avermelhado, como brasas recém-acesas. Se aceitares o que te ofereço, nunca mais voltarás a ser o mesmo, continuou a voz. Tornar-te-ás o meu vínculo com este mundo, e tudo o que respira sob este céu conhecerá a tua vontade e a tua condenação. Nakomo olhou para a criança, que o observava com uma calma perturbadora, como se soubesse exatamente qual seria a escolha. Fitou-o nos olhos, e nesse instante, compreendeu que aquele pequeno não era simplesmente alguém que devia proteger, mas a chave para decidir se aquela presença ficaria selada novamente ou se caminharia livremente entre os vivos. O homem do colar, num último esforço para recuperar o controle, gritou: Dá-mo! Dá-mo antes que ele escolha. Nakomo cerrou os dentes, sentindo que cada fibra de seu ser estava à beira de se romper. Então, num único movimento, pegou a faca e cravou-a na terra, fechando a fenda com um estrondo que fez as árvores tremerem até as raízes. O brilho escuro apagou-se, e a figura desvaneceu-se lentamente, mas não sem antes pronunciar uma última frase que se cravou como um eco eterno em sua mente. Ganhaste tempo, mas a dívida continua viva. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo crepitar das brasas e pelo ofegar de Nakomo. O homem do colar havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali, e a besta, liberta de sua influência, adentrou na floresta sem olhar para trás. Nakomo virou-se para a criança, que o observava com uma mistura de gratidão e tristeza. Agora entendes, disse ele. Salvar-me não era o fim, era o começo. E com essa frase, Nakomo soube que o pacto que havia selado para salvar-los naquela noite seria a sombra que o seguiria até o último de seus dias. Se esta história deixou uma marca na tua alma, deixa-nos um gosto. Escreve nos comentários a palavra renascer, para sabermos que chegaste até ao fim. Partilha esta viagem com alguém que acredita em segundas oportunidades e subscreve o canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.